Para a nossa primeira palestra de hoje. Eu quero pedir que você abra a sua Bíblia no livro do profeta Isaías. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 45. Estamos então em uma sequência de palestras nesse final de semana a respeito da soberania de Deus no avivamento. Nossa primeira palestra, nós iremos falar de maneira mais específica a soberania de Deus como a fonte do avivamento. Isaías, capítulo de número 45, nós vamos ler do versículo 5 ao versículo de número 13. Isaías 45, do versículo 5 ao versículo 13, diz assim a santa palavra do Senhor. Eu sou o Senhor, e não há outro. Além de mim, não há Deus. Eu te cingirei, ainda que não me conheces, para que saiba, até ao nascente do sol e até ao poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Faço a paz e crio o mal. Eu sou o Senhor. Faço todas estas coisas. Destilai, ó céus, dessas alturas, e as nuvens chovam justiça. Abre-se a terra e produza a salvação, e juntamente com ela brote a justiça. Eu, o Senhor, as criei. Ai daquele que contende com o seu Criador, e não passa de um caco de barro entre outros cacos. Acaso dirá o barro, ao que lhe dá forma, que fazes? Ou, a tua obra não tem alça. Ai daquele que diz ao pai, por que geras? E à mulher, por que dás à luz? Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, aquele que o formou. Quereis acaso saber as coisas futuras? Quereis dar ordens acerca de meus filhos e acerca das obras de minhas mãos? Eu fiz a terra e criei nela o homem. As minhas mãos estenderam os céus e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Eu, na minha justiça, suscitei a Ciro e todos os seus caminhos endireitarei. Ele edificará a minha cidade e libertará os meus exilados. Não por preço, nem por presentes, diz o Senhor dos Exércitos. Amém. Oremos ao Senhor para que então Ele esteja aplicando a sua palavra e as verdades que vêm dela em nossos corações. Oremos ao Senhor. Santo Deus, eterno e bondoso Pai, neste momento, Senhor, queremos orar para que a Tua santa palavra seja eficaz em nossa vida e que possa descer ao nosso coração e que isso possa gerar prática. Senhor, nos abençoe. Que a Tua soberana palavra e a Tua soberana vontade seja eficaz em nossas vidas. Nos abençoa. É no nome de Cristo que nós choramos. Amém. Deus existe. Eu sou convicto que a maioria dos que estão aqui crê na existência de Deus. Que existe um Deus criador. Que existe um Deus que formou todas as coisas. Esse Deus, ele é um Deus soberano. A nossa confissão de fé
quando vai falar de Deus e da Santíssima Trindade, ela apresenta como esse Deus, ele é. E eu quero que você escute atentamente a descrição que ela traz de quem é o nosso Deus. Diz assim: há um só Deus, vivo e verdadeiro, o qual é infinito em seu ser e perfeições. Ele é um Espírito puríssimo, invisível, sem corpo, membros ou paixões. É imutável, imenso, eterno e compreensível, onipotente, onisciente, santíssimo, completamente livre e absoluto, fazendo tudo para a sua própria glória e segundo o conselho da sua própria vontade, que é reta e imutável. É cheio de amor, é gracioso, misericordioso, longânimo, muito bondoso, é verdadeiro remunerador dos que o buscam, e contudo, justíssimo e terrível em seus juízos. Pois odeia todo o pecado, de modo algum terá por inocente o pecado. O fato de quem Deus é mostra que nenhuma outra criatura ou nenhuma outra divindade apresentada por pagãos e ímpios se assemelha com esse Deus. E hoje nós vamos entender um pouco de que esse Deus, ele é um Deus soberano. A soberania de Deus, ela está intimamente ligada ao avivamento, à fonte de avivamento. Então, muitas vezes, quando nós começamos a falar de avivamento, quando começamos a escutar ou procurar um avivamento em nossas vidas, em nossa igreja, em nossa família, em nossa nação, muitas vezes nós achamos que nós podemos produzir ou replicar um avivamento. Mas todas as coisas estão debaixo da soberana vontade do Senhor. A primeira coisa que nós devemos entender é que esse Deus, ele é soberano. Ainda a confissão de fé, ela vai dizer, olha, porque dele e por ele são todas as coisas, e ele, em sua soberania, ele governa tudo. E muitas vezes, meus irmãos, nós não vivemos debaixo da soberania de Deus. Nós nos voltamos à soberania do Senhor. O texto que nós lemos em Isaías, capítulo número 45, o Senhor, então, ele está demonstrando como ele é Senhor de todas as coisas, porque ele criou, porque ele fez. É ele que dá a vida. Aqueles que geram a luz é pelo poder de Deus. E por isso, todas as coisas devem estar debaixo da soberania do Senhor. E então, antes de adentrarmos a discorrer sobre esse tema, a soberania de Deus, ela é a autoridade, é o domínio e o governo de Deus sendo absoluto sobre toda a realidade. Todo aspecto da sua vida está debaixo da soberania de Deus. Não tem nenhuma realidade distinta, nenhuma verdade ou acontecimento do mundo que não esteja debaixo da soberania de Deus. Isso é demonstrado por meio da natureza e da graça. Nós entendemos que Deus, ele governa todas as coisas e ele executa os seus decretos por meio da obra da criação e da providência. Por meio das coisas criadas, Deus governa. Por meio da salvação, ele mostra que ele governa. E então, a ideia de soberania de Deus é justamente essa, que Deus, ele tem autoridade, ele tem domínio, ele tem governo absoluto em todas as coisas. E nós devemos compreender que para experimentarmos um avivamento, nós devemos
viver nossas vidas entendendo que Deus é um Deus soberano. E a ideia de avivamento é justamente de algo que precisa de vida. Ou, no caso da igreja, e o termo avivamento é justamente levado para o povo de Deus. E a primeira coisa que nós que somos cristãos e servimos ao Senhor, nós devemos entender isso. O avivamento, ele não é para os ímpios. Para os ímpios é a conversão. O avivamento é para a igreja, para produzir vida, para produzir então a mudança. De muitas vezes, uma igreja, o povo de Deus está letárgico, está em uma situação como se estivesse se arrastando, precisando de um socorro. E é necessário nós entendermos para que a igreja ela tenha vida, para que a igreja ela precise então e experimente um verdadeiro avivamento. É necessário que ela busque vida onde tem. E aprendemos da soberania de Deus por meio da palavra do Senhor. Vem dela. E eu quero pedir que você abra alguns textos. E o primeiro texto que eu quero pedir que você abra é o texto de Colossenses, capítulo 1, versículo 16 e versículo 17. Colossenses, capítulo 1, versículo 16 e versículo 17. Diz assim a palavra do Senhor. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele, tudo existe. Esse texto vai nos mostrar como a soberania do nosso Deus, como Ele é o Criador de tudo e todas as coisas existem e foram criadas por meio dele e para Ele. Por isso, tudo aquilo que você pode imaginar que existe está sob o domínio desse Deus Criador. E Ele, como Criador, Ele diz como as coisas devem ser feitas. Outro texto que eu quero pedir que você abra é o texto de Hebreus, capítulo 11, versículo de número 6. Hebreus, capítulo 11, versículo de número 6, diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torne galardoador dos que o buscam. Então nós já vimos 3 textos nessa noite. Isaías de número 45, onde mostra que a criatura não deve contender com o seu Criador porque Ele é soberano. Ele trouxe um exemplo ali do vaso, que não tem como questionar. Por que me fez vaso? Ou por que eu não tenho uma alça? Deus ele é soberano sobre todas as coisas. E vimos então que todas as coisas no texto de Colossenses foram feitas para Ele, para a glória dele. E aqui
nesse texto de Hebreus, capítulo 11, versículo 5, mostra que aqueles que se aproximam de Deus, aqueles que querem se aproximar do Senhor, devem crer na existência desse Deus. A primeira coisa que eu quero que você entenda nesta noite é isto: Deus, Ele existe. E mesmo que muitos falam que só existe um Deus, mas poucos conhecem a esse Deus como revelado na Escritura. Um Deus vivo e verdadeiro, onipresente, onisciente, um Deus amoroso, gracioso. Um Deus que, segundo o texto de Hebreus, capítulo 11, versículo 6, se torna galardoador daqueles que o buscam. E muitas vezes, quando nós falamos da soberania de Deus, é natural que quando fala Deus, Ele está em um nível diferente do meu. Ele é Deus, Ele é soberano. Eu sou criatura. Como então me aproximo desse Deus? O que é que eu posso fazer? Muitas vezes eu tenho um desejo de que Ele seja soberano sobre a minha vida, mas eu tento e não consigo. E o grande problema da espiritualidade de muitos estarem enfraquecidos e muitas vezes morrendo, e muitas vezes nós oramos por avivamento, falamos sobre avivamento, inclusive escutamos palestras sobre avivamento. Mas muitas vezes não temos colocado a nossa vida debaixo da soberania de Deus. Procuramos ser senhores da nossa vida. Muitas vezes tem uma areazinha da minha vida que eu coloco sobre Deus, que é quando eu vou para a igreja. Mas as outras não estão debaixo da soberania de Deus. E há uma forma, então, as Escrituras nos ensinam a como nós aplicarmos em nossa vida a soberania de Deus. E como, então, buscar essa fonte do avivamento, onde ter o avivamento na nossa vida inicia-se pela obra do Espírito Santo, uma obra divina, mas muitas vezes nós não aplicamos isso. E então, eu quero pedir que você preste atenção nisso, porque o instrumento usado por Deus para que nós nos moldemos a Ele e para que sejamos vivificados é algo que nós fazemos com a intenção totalmente errada. É a oração. Muitas vezes nós usamos a oração não para crer na soberania de Deus ou para então colocar o meu coração de acordo com a vontade do Senhor. Muitas vezes nós oramos para que a realidade seja mudada, porque eu não estou achando isso bom. Eu estou passando por um problema familiar e eu peço ao Senhor que Ele mude esse problema que está acontecendo. Muitas vezes tem alguém doente e eu oro para que o Senhor mude aquilo que está acontecendo. Muitas vezes estou passando por lutas e peço para que o Senhor mude. A oração é uma tentativa de que Deus ele mude a sua vontade, de que aquilo que está acontecendo tome outro caminho, porque eu estou incomodado e insatisfeito e eu não quero viver dessa forma. Mas, meus irmãos, quando Deus ele quer misericórdia, ele estimula a oração.
como criaturas que somos, nós não nos rendimos ao nosso Deus, dizendo: Senhor, eu determino. Senhor, o Senhor tem que mudar isso. O Senhor precisa converter, o Senhor precisa sarar, o Senhor precisa resolver minhas finanças. A oração, ela não serve para isso. O nosso catecismo maior vai responder a pergunta do que é oração. A pergunta de número 78 do nosso catecismo maior pergunta: o que é oração? E prontamente as pessoas falam: oração é falar com Deus. Mas não é só falar com Deus. Oração é um oferecimento dos nossos desejos a Deus, em nome de Cristo e com o auxílio de seu Espírito e com a confissão de nossos pecados e um grato reconhecimento de sua misericórdia. A oração, ela é um derramar do nosso coração ao Senhor. Nós podemos procurar ao Senhor, mostrando os nossos anseios, os nossos desejos. Porque Ele é um Deus soberano, mas a palavra do Senhor tem textos que mostram que Ele se inclina aos ouvidos, que Ele não dormita e nem dorme, que Ele está pronto a ouvir. E por uma ênfase da oração ser usada para mudar a vontade de Deus, por meio de campanhas de oração, por meio de orações ininterruptas, por meio muitas vezes de determinação. As pessoas querem mudar a vontade de Deus. E, meu irmão, Deus não espera que por meio das nossas orações Ele mude. Porque como nós acabamos de ouvir, Ele é imutável. Mas a oração, ela serve para que haja uma mudança no nosso coração. Para que nós compreendamos que Deus é soberano. E que por mais que nós tenhamos desejos, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Que aquilo que ele faz é bom. Porque ele é um Deus misericordioso, longânimo. Ele é onisciente. Ele sabe de todas as coisas. Ele é onipresente. Ele está em todo lugar. Ele é onipotente. Ele é poderoso. Ele é eterno. Por isso, a oração é para mudar o nosso coração. E é algo muito óbvio, pois o próprio Cristo, quando ele nos ensinou a orar, ele nos ensina que seja feita a tua vontade. Que a vontade do Senhor seja feita. Eu entendo que por mais que eu não compreenda, ou que não seja aquilo que meu coração desejava, mas Deus, ele fez acontecer as coisas na minha vida para que, por meio da oração, fosse estimulado misericórdia em nossas vidas. A partir disso, nós começamos a compreender como eu posso procurar um avivamento na minha vida. Aonde começa? É justamente quando há uma mudança no nosso coração. Eu não vou enfatizar a parte do arrependimento, que será a próxima palestra. Mas a oração é justamente um derramar
do nosso coração a Deus, buscando para que o nosso coração seja moldado e para que haja então uma confissão de pecados. E quando a palavra do Senhor ela fala a nós e nos traz verdades, eu quero pedir que você abra a sua Bíblia no texto de Romanos capítulo 8, versículo 26. Diz assim a palavra do Senhor. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. A oração é uma obra do Espírito Santo na sua igreja. O Espírito, ele nos assiste em nossa fraqueza. Nós não sabemos orar como convém. Mas então, o Espírito do Senhor, ele está nos ensinando a orar. Por isso, alguém que tem uma vida de oração não é alguém que é um super crente, mas é alguém que tem experimentado a bondade do Espírito Santo em sua vida. E está tendo então uma transformação de desejo, uma transformação de coração, sendo guiada pelo Espírito Santo. Um puritano presbiteriano, Thomas Boston, quando ele vai comentar esse versículo, ele diz o seguinte: orar é algo diferente do que os homens consideram que seja. Não é um exercício de um dom, mas de graça. Não é uma tarefa imposta aos homens, mas um privilégio para o qual eles foram promovidos. Não uma obra a fazermos com nossa própria força, mas com a ajuda do céu. Não faz parte de um formato de religião, mas de uma religião experimental. A oração, ela é então algo extremamente em que deve ser experimentada pela igreja. Não deve ser algo com esforço, pesaroso, mas algo que traz para nós um prazer. Foi algo que nós somos promovidos para isso. O fato de Cristo Jesus ter morrido na cruz e ter ressuscitado nos traz a possibilidade de orarmos a Deus, de derramarmos o nosso coração. E o fato dele ter subido aos céus, ele deixou o Espírito Santo Consolador para nos ajudar em oração. Por isso, a oração é algo específico para aqueles que foram salvos por Cristo. Por isso que aqueles que oram, não oram em seu nome, oram em nome de Cristo. E você deve então compreender isso. Diariamente você deve se voltar a Deus por meio da oração. Seja agradecendo pelo pão de cada dia. Seja agradecendo pelo sol que nasce, o sol que se põe. Agradecendo pelas desventuras que acontecem.
porque ainda assim você tem um Deus que lhe traz esperança, não nessa vida, mas de vida eterna. E então essa fonte do avivamento, por meio da oração, em que nós não nos colocamos como soberano em nossa vida, mas Deus como soberano. E muitas vezes as pessoas perguntam por que a minha fé está fraquejando. Porque muitas vezes a minha família está passando por tantas lutas. Porque a minha igreja parece que não tem vida. Não somente pelo fato de orar e pelo agir do Espírito. Você percebe? Muitas vezes as pessoas não têm uma vida de oração. Você percebe que as famílias não se reúnem para orar nem na hora que se alimentam. Muitas vezes vamos em diversas igrejas, quando chegamos na reunião de oração, os bancos estão vazios. Não adianta buscar por avivamento se não irmos à fonte. Demonstramos a soberania de Deus na nossa vida por meio de uma vida de oração. E esse puritano que foi citado, Thomas Boston, ele experimentou isso na sua vida. Ele passou por diversos problemas. Para você ter ideia, ele perdeu 6 filhos. A sua esposa, mesmo cristã, entrou em um quadro de desequilíbrio emocional, que ela surtou. Ela precisou ficar trancada por 4 anos. E aqueles que observavam a vida desse servo de Deus mostrava que mesmo diante dessa situação, ele orava sem esmorecer. Aqueles que acompanhavam ele diziam que suas muitas lutas faziam ele sempre estar olhando para cima. E ele sempre afirmava: essa é a maneira usual de Deus para que as bênçãos dele cheguem a mim. Através dessas dificuldades. Eu olho para o céu, mas tem vários portões de fé. Mas quando eu olho, todos eles desaparecem. E a oração, ela traz para nós, mesmo em contexto de desesperança, o entendimento de que Deus ele é soberano em nossas vidas. E as Escrituras, elas estão cheias de exemplos. Os grandes avivamentos das Escrituras estão recheadas de orações, de se submeter à vontade de Deus, de arrependimento. Nós vemos exemplos como a oração de Ana, crendo que Deus era soberano para lhe dar um filho. Nós vemos a oração de Jonas, num local totalmente sem esperança. Ele encerra a oração dizendo: a salvação pertence ao Senhor. Nós vimos a oração de Abacuque. E Abacuque fala: aviva a tua obra, ó Senhor.
E você pode identificar os grandes avivamentos que tiveram nas Escrituras, onde a presença da oração, mais um demonstrar de que Deus ele é soberano, seja qual for a área. Por isso, entenda, a oração não deve ser uma obrigação. A oração não deve ser um fardo. Você ir para a sua igreja orar, juntamente com outros irmãos, não deve ser algo pesaroso. Talvez se você está cansado, muito atarefado, é mais um motivo para você ir. Para que você tenha refrigério na sua alma. Se você tem compromissos, desmarque nesse dia. A sua prioridade é experimentar aquilo que é proporcionado pela obra do Filho e o auxílio do Espírito Santo, nos assistindo em nossas fraquezas. Por isso eu quero que você entenda isso. E para que você experimente o avivamento na sua vida, para que você se coloque como servo do Senhor, Ele sendo soberano, você deve então derramar o seu coração ao Senhor. E Ele então enche a nossa boca de riso. Temos a verdadeira alegria. Há uma mudança de vida. E seja na sua vida de maneira particular, aos líderes, em sua família, aos líderes da igreja, aos líderes do Estado. É necessário que entendam isso. Todos devem submeter a soberania desse Deus. E então, que o Senhor nos ajude a nos voltarmos a esse Deus soberano que traz vida. É isso que diz o texto de Efésios. Que Ele nos deu vida, somos nós mortos, nossos delitos e pecados. Por isso, em nenhum momento, aqueles que servem a esse Deus podem estar em uma situação de morte espiritual, desesperança, porque tem um Deus que traz a nossa esperança. Interessante é que o capítulo que foi lido no início, a respeito de Deus e da Santíssima Trindade, foi justamente uma das sessões em que foi feita uma oração. Talvez foi um dos capítulos mais fáceis. E assim que terminou a oração, disseram, alguém anotou a oração? E foi então praticamente subscrita por todos, de quem Deus é. E a oração nos leva a isso. Conhecer a Deus. E nos voltarmos a Ele. E assim produzir vida em Cristo. Amém? O Senhor aplique a sua palavra.